Boa noite, gente. Nossa aula de hoje, trabalhando os afixos. Mas o que são os afixos? São morfemas que vão se juntar a uma outra palavra, formando novas palavras. E esse processo é conhecido como derivação. Olha bem aqui. São morfemas que se juntam às palavras a fim de formar, novas palavras. E esse processo de junção se chama derivação. Em espanhol, derivación. Aí nós temos as palavras que vão antes do radical, como a gente chama, ou depois do radical. As palavras que vão antes do radical são chamadas de prefixos. E as palavras que vão depois do radical, são chamadas de sufixos. Então, nós já sabemos que são morfemas que vão se juntar às palavras, dando origem a novas palavras, num processo chamado de derivação. Nós temos os prefixos e os sufixos. Os prefixos é quando esses morfemas vão na frente da palavra, e sufixos vão depois da palavra. A palavra ela é chamada de radical. Essa palavra ela é chamada de radical, certo, gente? Então, aí nós temos que ver o seguinte, o que é um prefixo e o que é um sufixo. Eu coloquei aqui para vocês, o prefixo e o sufixo. Vamos lá. Qual é o conceito de prefixo? Vamos analisar aqui. É um termo que antecede uma palavra, mudando seu sentido gramatical, porque quando você acrescenta esse morfema, você não só cria uma nova palavra, como você modifica o seu sentido gramatical, certo? E é essa mudança no sentido gramatical que ajuda a modificar, a criar novas palavras, certo, gente? Essas palavras são chamadas de radical, certo? Aí nós temos aqui, eu coloquei alguns exemplos de prefixos, palavras que podem ser colocadas no início de outras, Entre, pro, ante, super, supra e tele. São alguns exemplos de prefixos, não é isso? Esses prefixos, eles podem estar ligados diretamente com a palavra, mas também podem não estar ligados à palavra. A gente ainda vai na frente trabalhar essas regras de uso, certo? Olha aqui os exemplos que eu coloquei. Entretiempo, proactivista, antirrobo, supermercado, supranacional, telecomunicação, anticuerpos, desprolijo e desprevenido. E o sufixo é aquele morfema que vai depois da palavra, que vai depois, certo, do radical. Aí a gente tem que tomar cuidado, bem aqui, Ela não só modifica o sentido da palavra, como ela completa seu sentido, né? Nós temos aqui os sufixos que são isolados, que eles ficam isolados, não é isso? Nós temos aqui ario, asgo, ble, sion, ismo, ito, tris. Muitos utilizados também na questão dos sufixos e do sufixo, é a questão do aumentativo e do diminutivo das palavras, certo? Aí aqui a gente entra nas normas necessárias para saber utilizar os prefixos em espanhol, que é essa nossa primeira etapa. Botei até como exemplo aqui nessa imagem, que muita gente tem a mania de colocar antimosquito, não é isso? Separado, e na verdade é uma palavra que deve estar junta. Mata-moscas, recargable, certo? Desmontable. Então, são palavras que sofrem, tá bem aqui, mata-moscas, recargable e desmontable. São 3 tipos de afixos. O mata-mosca e o antimosquito, que é um prefixo, né? E o desmontable cadê? Bem aqui. Recargable estamos falando de sufixos. Bom,
Os prefixos escrevem-se colados à palavra base que acompanham. Os prefixos, eles vêm colocados, né, junto com o radical, quando? Vamos ver aqui. Ó. Em espanhol, a regra geral é que os prefixos devem escrever-se sempre colado à palavra, constituída por uma única palavra sem hífen e sem espaço em branco. Ó, antiaderente, antirrobo, antitabaco, quasi delito, ex-presidente, pré-pago, ex-jefe, ex-alcoólico, ex-ministro. Então, vice-secretário, supermodelo, super aburrido. Então, isso aqui é um caso essas palavras, elas devem ser juntas sem auxílio do hífen. São unidos por hífen. Vamos ver quando é que a gente vai utilizar o hífen. Quando a palavra base iniciar por maiúscula, quando for iniciar por maiúscula, quando for uma sigla ou um nome próprio. Então, se eu vou utilizar um prefixo antes de uma palavra que inicia com maiúsculo, quando eu estiver falando de uma sigla ou um nome próprio, aí sim eu vou utilizar o hífen, certo? Quando é que nós vamos usar separado? O espaço separado, quando é? Quando a base for pluriverbal, ou seja, constituída de várias palavras com um sentido unitário. Há prefixos como, por exemplo, bem aqui, ó. Quando nós temos determinados prefixos como axi, anti e pro, que são propensos, eles mudam seus significados de acordo com os contextos, aí a gente deve utilizar separado sem hífen, ó. Ex relaciones públicas, anti pena de muerte, pro direitos humanos. Então, é o mesmo caso de pré-Segunda Guerra Mundial. Super em forma ou vice-primeiro-ministro. Vamos relembrar bem aqui. Na primeira, eu estou dando exemplo de palavras que não são ligadas por hífen. Elas são unidas, são coladas. No segundo item, palavras que são separadas por hífen, ou seja, quando a base inicia por maiúscula, quando temos uma sigla ou um nome próprio. E espaço separado, quando ele é pluriverbal, ou seja, é constituído de vários sentidos. Várias palavras, aliás, com sentido unitário. Então, quando especificar esse sentido unitário, bem aqui, ó, sentido unitário, aí sim eles vão ser colocados de forma separada. Aí nós temos também a combinação de prefixos, onde se deve tomar muito cuidado, porque aqui é um terreno perigoso, certo? A combinação de prefixos é um terreno perigoso, ó. Palavras com vários prefixos, elas devem ser escritas coladas. Olha aqui, ó. Antes, perdão, vou botar essa aqui, ó. Antes, pós-modernista e requete super guapo. Requete, super, são dois tipos de prefixo. Requete é muito, super é super, demais. Então, a pessoa extremamente bela. Anti, olha aí, pós e modernista, também dois. Então, quando tiver mais de um prefixo, você junta tudo, todos eles são juntos com a palavra. Sendo assim, a gente tem que observar que o mesmo prefixo pode se escrever colado com um hífen ou separado, dependendo do seu contexto. Antimáfia é uma palavra simples, não está em maiúsculo, então a gente junta. Anti-OTAN, OTAN é uma sigla, então eu separo por hífen. Antiácido láctico, são dois prefixos que eu não vou juntar. Então, vocês veem, ó, pro-vida, pro-hífen OLP, pro-direitos humanos, super cansado, super 8, aí super 8, super em forma. Então, é uma questão de vocês praticarem. Em 2010, houve uma mudança, né, no prefixo es. Geralmente, ele era separado das palavras base, né, que era a regra. E agora a gente tem que tomar cuidado, porque se essa palavra prefixa ela tiver um complemento ou um adjetivo específico,
Aí, ó, ele vai ser junto. Ex-jogador de Real Madrid, é um jogador específico. Ex-novio de minha irmã, é uma pessoa específica, eu sei quem é. Ex-presidente brasileiro. Se a gente está falando o nome do presidente, a gente sabe quem é esse presidente. Então, se é um complemento, um adjetivo específico, aí esse ex deve ser ligado, tudo junto esse prefixo vai ser todo ligado, né? Tudo junto com a palavra-chave, a palavra base. Caso contrário, esse ex vai ser separado, ó. Ex cabeça rapada, ex número 1, ex teniente de alcalde, alcalde prefeito, certo? Ex primeira dama. Então, são regras básicas que vocês têm que conhecer para que vocês possam compreender mais sobre os prefixos e os sufixos. Nós vamos partir agora para nosso próximo material, trabalhando, dando continuação ao nosso estudo.